Lá na aula passada, então, gente, a gente começou a ver a questão de controle por estados, né? Como é que a gente conseguia implementar um código usando controle de estados. Eu mostrei para vocês esse exemplo aqui, que era o exemplo com dois conjuntos de LEDs, né? A gente fez um exemplo bastante simples, na realidade, onde eu simplesmente estava controlando aqui uma sequência de operação desses LEDs, tá? Então eu fiz uma máquina para os LEDs vermelhos, uma máquina para os LEDs verdes, né? E obviamente a gente vai começar a estender esse nosso conceito, tá? Então hoje o que eu quero mostrar para vocês é como é que a gente pode utilizar essa técnica aqui, já considerando a existência de outras entradas além de um simples temporizador, tá? Mas em suma, só para retomar o que a gente tinha falado rapidamente, basicamente, gente, o que eu tinha colocado para vocês é que a gente fazia um, um, um controle, uma abordagem usando uma técnica por controle por estados, porque a gente está querendo executar, na realidade, um conjunto grande, possivelmente grande, de tarefas simultaneamente. Ou seja, eu quero, na realidade, executar 3, 4, 5 coisas aparentando que a execução está acontecendo ao mesmo tempo. Eu não vou falar ao mesmo tempo, então, né? Mas vou falar aparentando que a nossa execução é simultânea. E com isso a gente tem algumas abordagens, algumas técnicas. Eu tinha falado de escalonador de tarefas para vocês, tá? Em suma, nós temos alguns mecanismos que nos permitem a gente estar tentando realizar esse tipo de abordagem. E aí eu tinha falado para vocês que uma das técnicas mais simples que nós poderíamos criar era usar esse método de controle por estados, onde basicamente a gente ia implementar uma espécie de controle usando um comando switch case digamos assim, de etapas de execução dos meus dispositivos, que é o que a gente fez com os LEDs, né? E onde eu ia ter os seguintes aspectos envolvidos em cada das minhas máquinas, né? Eu ia ter um indicador do estado da operação, que é o que eu chamo de estado aqui, tá? Eventualmente, controles de passagem de tempo, que é o que a gente fez lá nos LEDs, tá? Eventualmente, eu teria que executar laços de repetição sem usar for a while, tá? E eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso, tá? E misto dos casos anteriores, lembrando sempre que a informação de estado nessa situação nada mais é do que uma condição de operação de uma máquina, tá? Então é isso basicamente que a gente está tentando abordar, ok? Em todo estado, em toda situação de estado que a gente tiver, a gente sempre vai ter presente essas três situações. Primeiro, qual é o estado que eu estou, que eu vou representar por um número. Segundo, que saída que eu vou ligar baseado nesse estado, e isso pode também depender de uma entrada ou não, tá? E terceiro, em que situação eu vou sair do estado em que eu me encontro e possivelmente ir para um segundo estado ou para um estado alternativo. Então, de novo, retomando aquele exemplo, se vocês forem ver, tudo isso está presente, pessoal, aqui na nossa máquina, né? Então, se vocês forem ver, eu tenho a indicação do estado, que é um número, né? O estado 0, é o estado 1, é o estado 2 e assim por diante, tá? Eu tenho o acionamento das minhas saídas, que nesse caso, se a gente fosse ser tecnicamente apurado, eu estou praticamente aqui criando uma máquina que a gente chama de máquina do tipo Moore, tá? Que é uma máquina onde as saídas dependem somente do estado em que eu me encontro. Mas eu poderia ter algum if aqui, algum condicionante do valor das minhas saídas a depender de entradas adicionais. E eu tenho aqui uma temporização, né? Uma situação de temporização, que é a situação que me condiciona eu sair do estado 0 e possivelmente eu ir para um outro estado, que no caso seria o estado 1. Então, tudo isso está presente ali para a gente, ok? Maravilha. Bom, o que mais? Então, gente, eu vou só comentar aqui, depois a gente vai ver nos exemplos, tá? Outras formas de implementação de controles através de status, e ao longo aí dos exemplos que a gente for desenvolvendo, não digo tudo hoje, tá? Mas ao longo dos exemplos que a gente for desenvolvendo, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer essas diferentes implementações. Então, por exemplo, imagine que a gente queira fazer um laço de repetição via status. Ou seja, eu não quero usar um loop for, um loop while, porque eu não quero ficar travado na execução de um conjunto de linhas de código. Eu quero que todo o meu código consiga ser executado, tá? Independentemente do que eu esteja realizando. Hoje, talvez eu vá tentar mostrar para vocês melhor
como é que funciona isso, tentando mostrar o número de execuções do meu laço por segundo, tá? Eu não tinha feito isso antes, eu acho, na aula passada. Hoje eu vou mostrar isso para vocês, tá? Em suma, eu não quero travar a execução do meu código, eu quero executar tudo na maior velocidade que eu possa, tá? Então eu quero fazer um laço de repetição sem usar loop, for ou while. Como é que a gente faz isso? Eu vou adotar um contador simples, tá? E esse contador vai funcionar como uma condicionante da transição do meu estado. Então, na verdade, é bem parecido com o caso atual, com o caso que a gente fez ali antes, que eu mostrei ali do nosso exemplo dos LEDs, tá? Porém, eu vou estar implementando código ligeiramente diferente. Então, olhem só, eu vou ter a variável do estado, como vocês estão vendo aqui, né? Ao mesmo tempo, eu vou implementar 1, 2, 3, 4 variáveis responsáveis pelo controle do laço de repetição. Quantos laços de repetição eu necessitar controlar ao mesmo tempo vão representar o tanto de variáveis que eu vou estar utilizando. Vou iniciar o meu loop fazendo o processamento das entradas. Hoje isso daqui vai ficar mais óbvio, tá? Por que a gente faz isso daí? E aí eu vou entrar, por exemplo, no estado zero. No estado zero eu vou fazer todo o necessário ao estado, e lá no final, que determinaria se eu iria para o estado 1, para o estado 2 ou para um outro estado qualquer, o que eu vou fazer? Eu vou incrementar o contador e vou definir se o contador for maior que um certo valor, significa que eu acabei o laço de repetição, então eu posso fazer o contador voltar a zero e, por exemplo, ir para um outro estado de operação, tá? Esse tipo de estrutura de código aqui que eu estou mostrando para vocês, ela se comporta como se fosse um loop do tipo for, tá? Para a gente fazer um loop do tipo while, bastaria eu pegar o contador mais e essa estrutura de decisão do if aqui e colocar no início, tá? Do case e fazer, e além disso, fazer com que, se eu respeitasse essa decisão, eu teria que botar mais um continue aqui, tá? Daí, quando for o caso, eu mostro para vocês como é que ficaria o while. Mas é parecido, só que nesse caso a gente está implementando um loop for, tá? Controle de passagem de tempo eu nem vou abordar, que eu já fiz isso para vocês antes, né? É um caso mais simples, a gente bota o temporizador lá, condicionando a transição de um estado para outro, tá? E controle de contexto, pessoal, é simplesmente a gente trocar o valor do estado a depender da situação que a gente queira trabalhar. Então, por exemplo, digamos que eu tenha diferentes condições de operação numa máquina, né? O meu estado zero significa que eu tenho que necessariamente processar uma entrada que está acontecendo via teclado. O meu estado 1 e 2 vai executar uma rotina, aí no caso que eu estou repetindo, né, 5 vezes, piscando uma luz de alerta para o operador, tá? Eu vou tentar fazer o loop no exemplo lá para vocês, tá? Estado 3 e 4, a gente apresenta um menu para o cara e assim por diante. Nesse tipo de situação, quem controla se eu estou indo do estado 0 para o 1 e para o 2, do 2 para o 3 e para o 4 e assim por diante, são vocês, porque vocês implementam as condições a depender do que está acontecendo na máquina. Ou seja, se eu estou no estado 0 e o usuário tem que entrar um determinado valor, então significa o quê? Eu só vou sair do estado 0 se o valor que ele entrar for um valor válido. Então, eu defino as condições de transição, entenderam? E com isso a gente consegue ter um controle do que está acontecendo com a nossa máquina. Isso daqui, pessoal, é mais simples de vocês pensarem assim. Pegar o exemplo clássico, o exemplo do ar-condicionado, né? Um ar-condicionado, basicamente, vocês ficam lá numa situação de operação. Vamos imaginar que vocês já ligaram o ar-condicionado. Num certo momento, ele encontra-se num estado que o estado é refrigerando, tá? Ele só vai sair daquele estado refrigerando caso ocorra uma mudança no contexto de operação dele. Qual seria essa mudança? Essa mudança pode ser causada por uma entrada, que seria um sensor de temperatura, onde o meu sensor de temperatura vai me indicar se eu já gelei o suficiente ou não. Ou seja, se a minha temperatura está inferior à temperatura que eu setei lá no ar-condicionado, significa que eu posso desligar o compressor. Não preciso mais refrigerar. Então, não, ok, temperatura atingida, vou trocar de refrigerando para estado ventilando. Tranquilo? Agora, se eu estou no refrigerando, o usuário também pode ir lá e pressionar o botão de desligar ou apertar o botão no controle remoto. Tá? Quando ele faz isso, independente de qualquer temporização, independente de qualquer coisa, eu posso simplesmente desligar o aparelho. Então, isso seria um controle de contexto. Eu estou definindo o que vai acontecer nos diferentes estados de operação da minha máquina, tá? Ok? Vocês vão ver que a gente vai conseguir fazer uma coisa bem parecida com isso, tá? Depois a gente vai ter sensor de temperatura, etc., que vai nos permitir fazer esse tipo de controle. Agora,
antes de a gente continuar, o que eu vou introduzir para vocês é um conceito mais simples, tá? Até o momento a gente fez o quê, basicamente? Vamos lá. Resumindo desde o início aí até agora para vocês. A gente abordou o que era o Arduino, como é que a gente conseguia fazer um trabalho básico com o ambiente do Arduino, quais eram os elementos básicos de programação, que era o quê? A função setup, a função loop, né? Digital write, pin mode, basicamente, e delay, e depois eu mostrei para vocês que o delay a gente não devia usar, né? Depois a gente estudou um pouquinho mais, com um pouquinho mais de calma, a questão das entradas de I/O, das saídas de I/O, né? Ou seja, do pino geral, pino genérico digital, tá? Um pino geral de uso qualquer, tá? E aí a gente discutiu um pouquinho mais a fundo como é que a gente poderia trabalhar com aquele cara, quais eram os registradores envolvidos. Mas a gente não chegou a trabalhar com os pinos de uso geral no sentido das entradas, tá? É a primeira, e obviamente trabalhamos com LEDs como saídas, tá? O que a gente vai fazer agora? Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode introduzir entradas. E o primeiro tipo de entrada que a gente está interessado em processar é uma entrada que representa um acionamento feito pelo meu usuário, ou seja, o usuário pressionou um botão, perfeito? Ou fechou uma chave, tá? Então é justamente isso que eu vou começar a discutir com vocês agora. Então, para começo de história, tá, pessoal? Em termos de chaves digitais, uma chave digital pode ser de vários tipos do ponto de vista mecânico. Então, eu posso ter uma chave interruptora, eu posso ter um push button, posso ter um dip switch, que na prática é a mesma coisa que um interruptor, eu posso ter uma chave seletora, né, um botão com múltiplas posições. Em suma, tem inúmeros tipos de chaves do ponto de vista de operação mecânica e do que o usuário espera dela, tá? Então, o grande ponto aqui é justamente que o usuário ele espera um certo comportamento de uma chave. Então, um interruptor para vocês, se vocês fecharam lá o interruptor de luz, obviamente vocês esperam que alguma coisa aconteça, tá? Se vocês, digamos assim, trocarem a posição do interruptor e nada acontecer, vocês vão partir do pressuposto ou que tem um problema ou que aquele interruptor, por alguma razão, não está funcionando, tá? Push button, né? Ou botão pulsador, como a gente chama, né? Vocês vão, é aquele botãozinho que vocês pressionam e soltam. Quando vocês apertarem e soltarem aquele botão, vocês esperam que aconteça alguma coisa. É a famosa, brincando, né? A famosa síndrome do elevador, né? O cara aperta o botão, né? E aí não acontece nada, ele fica apertando como se o elevador fosse vir mais rápido, né? Só que tá apertando várias vezes. Não funciona assim, né? Mas, em suma, olha a diferença, né? Tinha um elevador mais antigo, tu apertava o botão, não acontecia nada, né? Tu ficava, e daí? Os elevadores mais modernos, eles já são mais espertos, mais modernos, nem tanto assim, né? Mas, em suma, os elevadores um pouquinho mais modernos, eles já são mais espertos, né? Tu aperta o botão e acende uma luz, né? Para quê? Para indicar para o usuário que aquele botão efetivamente foi identificado como tendo sido pressionado em algum momento. Em suma, além do caráter mecânico do botão, como é que ele é construído, além do caráter mecânico e além do comportamento que o usuário espera de um certo botão, a gente também vai ter o ponto de vista elétrico, tá? E aí é que está a questão mais interessante, porque esses nossos botões, do ponto de vista elétrico, pessoal, eles não apresentam nenhum tipo de alteração do ponto de vista de comportamento, tá? Um botão, do ponto de vista elétrico, ele é exatamente a mesma coisa, seja ele um push button, seja ele um interruptor. Ou mesmo, no caso aqui, única que teria uma pequena diferença, uma chave seletora, porque teria várias posições, mas ou mesmo, a grosso modo falando, de uma chave seletora, tá? Então, do ponto de vista elétrico, aquilo ali é a mesma coisa. Ou seja, o Arduino enxerga essas chaves como sendo uma mesma entidade, ele não diferencia. É responsabilidade nossa no código introduzir alguma característica que faça com que ele passe a diferenciar esses comportamentos, tá? Bom, a gente vai trabalhar principalmente, mas não exclusivamente, tá? Principalmente com dois botões de característica digital, que é o interruptor, que basicamente é uma chave, né? Ou seja, que mantém a posição aberta ou fechada, e o push button. E aí o push button a gente vai ver que tem dois comportamentos possíveis a partir deles, tá? Depois, mais para frente, não nesse módulo aqui que a gente está fazendo, eu vou introduzir o conversor análogo digital, e aí a gente também vai ter a possibilidade de ter um botão, entre aspas, um botão rotativo. Seria o quê, né? Um potenciômetro, basicamente. Eu poderia fazer a mesma, e hoje é feito isso, tá?
poderia também fazer chave rotativas por push buttons, tá? Existe como eu fazer uma... Inclusive, se vocês forem ver, entre aspas aqui, tá? Ou entre parênteses, se vocês preferirem. Se vocês forem ver, a maior parte dos rádios de carros hoje em dia, eles funcionam desse jeito, tá? Ao invés de ele ter um potenciômetro, vocês têm aquele botãozinho para fazer o volume girar, né? Ao invés daquilo ser um potenciômetro realmente, na verdade, aquilo são 2 push buttons, tá? E quando tu gira o botão, tu tá fazendo pressões sucessivas, tá? Tem como fazer isso de outras maneiras também, mas é só para comentar para vocês, tá? Bom, em suma, depois a gente vai introduzir, então, a possibilidade de um botão rotativo, tá? E aí, pessoal, resumindo em termos de funcionalidades das botoeiras ou botões, tá? Basicamente, o que a gente tem? A gente pode ter botoeiras com ou sem retenção, tá? Botoeira com retenção a gente chama de interruptor, de forma geral, tá? Ou seja, ela é pressionada e fecha o circuito, e se pressionada, ela abre o circuito de novo, tá? Botoeira com retenção. Ou simplesmente, né, um interruptor normal, eu só troca a posição. E eu posso ter botoeiras sem retenção, também chamadas de botoeiras tipo pulsadoras, tá? Que tem um comportamento semelhante a push button, tá? Então, só para vocês entenderem, tá? Vamos lá. Push button é uma coisa... Tem lá no Tinkercad, né? Não sei porque que eu estou abrindo aqui. Mas é uma coisa como vocês estão vendo aqui, tá? Um botãozinho de pressão, vocês pressionam, vocês estão vendo aqui na imagem, né? Vocês pressionam ele para ter um determinado comportamento. Mas eu também tenho botoeira, tá, pessoal? Então vamos mostrar aqui uma botoeira. E aí vocês talvez percebam a botoeira pulsadora, ou pulsante, se vocês preferirem. Isso já é a cara de uma botoeira, tranquilo? Então, uma botoeira digamos assim, é um botão, só que ele é um botão assim um pouquinho mais, como é que eu posso falar? Fisicamente, mecanicamente melhor construído, tá? Inclusive em termos de preço, né? Se vocês forem ver aqui os preços das botoeiras, elas já são coisas um pouquinho mais caras, tá? Mas é interessante, né? E aí vocês têm botoeiras normais, como vocês estão vendo aqui, vocês têm botoeiras que, de repente, eles vão ter símbolos, né, nas botoeiras para representar a ação de liga e desliga e assim por diante, tá? Então tem vários tipos, ó. Tem botoeira implementada com uma chave de girar, em suma. Tem vários tipos diferentes de botoeiras que vocês podem usar, tá? Então aqui eu só estava comentando, mas basicamente nós temos botoeiras com retenção e sem retenção. Então botoeira com retenção vai funcionar como interruptor, é esse caso aqui que vocês estão vendo, né? Esse daqui é uma botoeira com retenção. E botoeira sem retenção vai ser uma botoeira que vai se comportar como um push button, só que fisicamente ela é uma coisa um pouquinho mais robusta que a construção simples de um push button. Apesar do que, tá, pessoal? Vocês encontram o push button em tudo que é coisa que vocês imaginam, tá? Na atualidade aí vai ter push button no meio do caminho, beleza? Botoeiras, tipicamente, elas vão poder ter as ações que a gente chama de ação normalmente aberta e ação normalmente fechada, tá? Uma botoeira normalmente aberta é toda a botoeira, todo botão onde, quando vocês pressionarem, vocês fecham o circuito, tá? E uma botoeira do tipo normalmente fechada é toda botoeira quando vocês pressionarem, vocês abrem o circuito, ok? Então, aqui seria uma lógica que a gente chama de ativo alto, né? Vocês estão apertando e estão criando ação, enquanto que no normalmente fechado vocês têm a lógica invertida, né? A lógica ativo baixo, tá? Ao pressionar, vocês estão desconectando algo, ok? Aí, pessoal, só curiosidade, tem uma normativa IEC 73 e depois eu vou mostrar para vocês, só um segundinho aqui, deixa eu ver se eu já localizo para mostrar em seguida aí para vocês. Eu vou mostrar para vocês o textinho que eu não deixei ainda, tá? Para não atrapalhar muito a nossa vida, mas que fala da normativa completa, que é a IEC 60.073/2002, tá? Que é uma normativa que fala realmente de todas as características de botoeiras que a gente pode ter. Em suma, depois eu vou deixar para vocês, não deixei ainda, tá? Porque eu não queria poluir demais. Acho que eu não deixei até, na verdade. Deixa eu ver se eu não deixei. De repente eu me passei. Não deixei ainda. Mas, em suma, depois eu vou deixar um textinho para vocês ali. Mais um capítulo lá, tá? Para vocês lerem sobre botões exclusivamente. Mas, em suma, do ponto de vista industrial, por exemplo, tá, pessoal? As cores de botões têm significado, tá? Então, botão vermelho é todo botão que significa parar.
desligar ou alguma condição de emergência. Botão amarelo significa iniciar um retorno, eliminar uma condição perigosa. Botão verde ou preto é partida. Botão azul ou branco é qualquer outra função. Tá? Até em termos de codificação de cores, a gente poderia ter. Bom, mas eu tinha falado para vocês que a gente, além do aspecto mecânico do tipo de chave, além do aspecto de comportamento que a gente vai fazer em software, a gente teria também a questão elétrica. E aí, do ponto de vista elétrico, para nós, toda chave é um circuito, tá? E o circuito, ele interpreta a chave como uma chave. Ele não diz se a chave é implementada mecanicamente dessa maneira ou daquela maneira. E para nós, a gente vai ter que adotar necessariamente, né, algum esquema de proteção, tá, pessoal? Por tudo que a gente já conversou lá na parte de GPIO, é interessante reforçar para vocês que eu não devo, particularmente no caso de entrada, ou seja, no caso de leitura de valores, eu não devo deixar um pino do Arduino flutuando, tá? Quando eu estou trabalhando no sentido de leitura de valores, é importante que o pino do Arduino sempre esteja ou ligado à terra ou ligado a VCC. Tranquilo? Eu não devo deixar o pino flutuando, tá, pessoal? Então, eu não sei se eu comento isso daí. Eu comento aqui, ó. Eu estava me perguntando se eu tinha colocado, né? Mas, basicamente, tá, pessoal? Se o pino está flutuando, quando vocês lerem, a leitura é aleatória. A leitura vai retornar um valor qualquer. E esse valor qualquer pode ser tanto valor alto quanto valor baixo. E ele vai variar entre leituras sucessivas, tá? Então, é o pior comportamento possível. Em suma, voltando lá, não podemos deixar, então, a nossa chave aberta, tá? Isso daqui vocês já deveriam ter visto em circuitos lógicos, tá? Aqui eu só estou relembrando vocês desse ponto de vista, tá? Que é o mesmo problema que a gente enfrenta em circuitos lógicos, a gente enfrenta aqui em microcontrolados, tá? Não é uma coisa nova. Mas, basicamente, de novo, né, pessoal? Assim como a gente tem a proteção pull-down e pull-up para saída, eu tenho proteção pull-down e pull-up para uma entrada digital. Então, aqui eu estou mostrando o circuito, tá? No caso da proteção pull-down, basicamente, o que vocês vão ter, né? Um VCC ligado na chave, indo para o pino, pino ligado numa resistência, indo à terra. Tá? Vocês têm esse circuito. E no pull-up, né, vocês vão ter o quê? VCC ligado na resistência, ligado no pino, pino ligado na chave, ligado à terra. Tranquilo? Necessariamente vocês têm que adotar um dos dois esquemas de proteção, sendo que existe uma terceira opção, que eu não mostro aqui, mas basicamente é a mesma coisa, tá? Que é a opção onde o resistor de pull-up, ao invés de ser um resistor externo, ele é um resistor que ele está dentro do Arduino. Então, lá dentro do Arduino, vocês têm essa etapa aqui do circuito, tá? Vocês têm VCC ligado na resistência, ligado no pino, e basicamente o que vocês têm que fazer é a conexão do pino com a chave e da outra extremidade da chave à terra, tá? Então, não seria estritamente necessário uma resistência externa. A gente consegue, nesse caso específico, quando é uma entrada, eu consigo usar o que a gente chama de resistência de pull-up interna. Então, para fazer a leitura de uma chave no Arduino, eu vou fazer o quê? Eu vou usar esse comando, que é o comando digital read, eu vou indicar qual é o número do pino que eu quero ler, e ele vai me retornar um valor, e esse valor vai ser um valor ou alto ou baixo, tá? Representando o valor lógico que ele está lendo da chave. Ah, mas o alto ou baixo significa chave aberta ou chave fechada? Depende da chave, né? Então, vamos lá, vamos olhar aqui o circuito e vamos pensar o que acontece. Nesse caso aqui, pessoal, se eu fizer a leitura e a chave estiver aberta, o circuito aqui está aberto, né? Significa que o meu pino está conectado à terra via essa resistência. Tranquilo? Logo, o meu pino aqui vai estar percebendo um nível próximo de zero de tensão, significa que a leitura dele vai ser uma leitura nível baixo. Tranquilo? Se eu fechar a chave para um outro lado, eu estou conectando o pino a VCC, né? Estão vendo aqui? Imagine agora o circuito aqui fechado, né? A chave fechou. Então, o meu pino está conectado diretamente a VCC, que significa na prática que eu tenho um nível próximo de 5 volts aqui, que a gente tem que considerar qual é a tensão que a gente está operando, né? Próximo de 5 volts aqui, o que significa que o Arduino vai interpretar esse nível como nível alto, tá? Então, para proteção pull-down, o que eu tenho? Chave fechada nível alto, chave aberta nível baixo. Para proteção pull-up é o inverso, tá? Quando a chave estiver aberta, o pino está conectado a VCC.
Quando a chave estiver fechada, o pino está conectado à terra. É só pensar no circuito, tá? Ou seja, de novo, né, a lógica aqui associada a nível a proteção pull-down é uma lógica do tipo ativo alto, e a lógica associada aqui a pull-up é uma lógica do tipo ativo baixo. Mesma coisa que a gente tinha para o LED, tá? Não muda essa situação. Então, a gente faz uma leitura digital com digital read e a gente vai ler o valor da chave. O que vai acontecer antes de eu falar de interruptor ou qualquer outra coisa, tá? Bom, vamos começar aqui com o interruptor. Então, vamos pegar o caso de um interruptor. Interruptor, aqui com o Tinkercad, o mais parecido com o interruptor que a gente vai ter é um Deep Switch. Deep Switch funciona exatamente como um interruptor, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o que é o nosso Deep Switch. Ou uma botoeira com retenção, né? Apareceu uma imagenzinha. Vocês já mexeram provavelmente com carinha desses daqui, né? Isso daqui é um Deep Switch, tá? Então, vocês têm uma posição desligada, uma posição ligada. Maravilha, tá? Ou chave aberta, chave fechada, se vocês preferirem, tá? Ok. A gente vai proteger ele com resistência de proteção pull-down ou pull-up, aí a gente vai escolher na hora do projeto. Só que vai acontecer um efeito que vocês vão notar antes de a gente conseguir resolver esse problema, tá? Antes de a gente eliminar o problema, vocês vão perceber que ele vai ocorrer várias vezes, tá? Que é o problema do bounce elétrico, ou bounce eletromecânico, se vocês preferirem, tá? O bounce, pessoal, eletromecânico, vem do fato que não existe transição instantânea de uma chave, tá? Quando vocês fecham uma chave, vocês teriam no osciloscópio uma coisa parecida com o que vocês estão vendo nesse gráfico. Ou seja, chave estava aberta, chave fechou. Vocês podem observar aqui depois que efetivamente ela fica fechada, mas entre um momento que ela estava aberta e um momento em que ela se tornou realmente fechada, vocês tiveram transições. Literalmente, a nossa chave vai estar pulsando, ela vai estar transitando entre os estados, tá? Ela digamos assim, ela funciona quase como se tivesse uma mola ali, tá? Ela fica transitando entre as posições, ou melhor ainda, tá? Ou existe algum efeito aqui de arco, tá? Onde a condição elétrica continua mesmo a chave, tendo a chave do ponto de vista mecânico estando aberta. Em suma, para nós, tá? Vocês vão ter esse efeito. O que é o problema? O problema é que esse efeito aqui é um efeito que normalmente gira de 5 a 20 milissegundos para uma chave estabilizar. Isso, obviamente, depende da construção da chave. Só que o nosso controlador é muito rápido. Então, existe uma chance de vocês fazerem leituras muito mais rapidamente do que a chave, do que a estabilização da chave. Ou seja, muito embora o usuário tenha fechado a chave, daqui a pouco vocês vão perceber esse movimento de fechar o interruptor como aberto, mais gente entrando aí, como aberto, fechado, aberto, fechado, aberto, fechado, muito embora o usuário tenha feito um único movimento, tá? Então, aqui já é um típico caso, que aí a gente poderia, obviamente, fazer a pergunta, né? Como é que eu elimino esse pepino aqui, tá? E aqui já é um típico caso onde a gente vai ter que encontrar uma alternativa de solução. Tá? Eu vou abordar com vocês aqui em aula, até porque não tem como eu fazer isso eletricamente com vocês, o problema do ponto de vista de programação, de software. Que a gente chama de software de debounce, ou seja, um software que me permita eliminar esse efeito. Não vai ser hoje, tá? Provavelmente a aula que vem eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso daí. Então já deixa eu mostrar aqui para vocês, só uma coisinha, deixa eu ver se eu deixei aqui no mesmo texto. Não deixei nesse texto, eu vou ter que deixar num outro texto aqui para vocês. Só um segundinho que eu estou localizando aqui para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Cadê o... Tá. Deixa eu só trocar o compartilhamento aqui. Só para mostrar bem rápido, tá, gente? Então, aqui, pessoal, na parte de chaves, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer, por exemplo, o debouncing software. Acho que vocês estão vendo um PDF aqui, né? Uma imagenzinha aqui, né? Fechado, aberto, fechado, aberto. Perfeito? Sim, sim.
Isso daqui é o que a gente chama de uma máquina de estados de um circuito, desculpe. Uma máquina de estados de um software de debounce. Então, basicamente, pessoal, o que a gente vai tentar fazer, e aí eu vou mostrar a versão mais completa aqui, tá? Que é para o tratamento de um push button, por exemplo. Eu vou implementar em software algo semelhante a esse cara. Depois vocês vão ver no texto que vai ter tudo o que vocês precisam, tá? Ou seja, né, eu vou implementar aqui um softwarezinho que vai me indicar se a chave está aberta ou se a chave está fechada ou se ela está fazendo transições, tá? E aí tem um softwarezinho aqui todo para fazer o debounce. Então vocês vão ver que olha bem o que vira. Vira um softwarezinho, tá? Uma máquina de status para tratar do botão. Cada botão que eu queira tirar o bounce, e isso normalmente é de interesse máximo para vocês, vocês vão ter que implementar um software desse tipo. Bom? Mas só para comentar, tá? Tá, mas só tem essa solução? Não, lá no texto, e aí eu não vou abordar em aula com vocês, eu vou deixar para vocês lerem, até porque a gente não tem como fazer, montar o circuito, tá? Mas eu vou deixar lá para vocês que vocês também têm como fazer o debounce físico das chaves, tá? Seja via um circuitinho RC, tá? Com um inversor aqui do tipo Schmitt-Trigger, tá? Seja usando, e aí eu explico aqui como é que funciona o carinha, tá? Seja usando um CI, como esse daqui, por exemplo, Max 6816, tá? Tem o Max 6816 e o 6818 que eu comento, tá? Que basicamente eles fazem o quê? Desculpe. Além de fazer o debounce, eles fazem a proteção elétrica, tá, pessoal? Ou seja, esse tipo de circuito aqui vai proteger a chave. Vocês estão vendo a chave aqui, né? Ele vai proteger a chave contra o bounce, aí tu não precisaria do software, tá? Tu só faria isso puramente em hardware, e, a grosso modo, seria o mais decente, tá? Mas não somente ele vai te proteger contra o bounce, mas ele também vai fornecer proteção elétrica, tá? Contra a descarga eletrostática, tá? De até 15 mil volts, tá? Contra sobretensão, subtensão, ele tem uma série de proteções que esses CIs implementam. Daí, para explicar o CI é bem mais... Aqui não, né? Aqui eu só explico o uso, né? Estou falando para explicar o funcionamento do CI, é mais complexo, eu não chego a fazer, tá? Mas depois vocês vão ver o textinho lá, então, só para abordar isso. Só para comentar que tem alternativas de solução ao caso do software de debounce, tá? Então, voltando ali para a nossa apresentação. Então, eu quero eliminar o nosso bounce elétrico, tranquilo? Bom, a gente vai ver como é que a gente faz isso daí, tá? Olha, eu acho que tem mais gente do que devia ter aí, até, mas tudo bem. Não sei. Eu estou autorizando a entrar, tá? Vamos lá. Do ponto de vista de um interruptor, o estado do interruptor é muito simples, né, pessoal? O estado é a própria leitura, né? Então, quando eu leio o interruptor, eu sei se o interruptor estava fechado ou estava aberto, não tem nada demais. Do ponto de vista de um push button, aí sim, num push button a gente tem comportamentos distintos, tá? Num push button, vai depender do que eu quero fazer, mas tipicamente push buttons, eu estou preocupado em detectar não se o botão está solto ou se o botão está pressionado, mas sim se o usuário clicou no botão. Pense no celular de vocês, né? Vocês não ficam com o dedão lá apertando, né, o celular. Ou pense em qualquer máquina que vocês já usaram, micro-ondas da vida, tu não fica com o botão pressionando, tu vai lá, aperta o botão e espera que uma ação seja registrada. Comportamento típico de um push button, tá? Então, no caso do push button, a gente vai ter que controlar o estado dele, principalmente a mudança de estado, para saber o que aconteceu. Então, a gente vai procurar esses eventos aqui, tá? O evento de modificação de nível de baixo para alto ou de alto para baixo. Ou seja, a gente vai fazer o que a gente chama de detecção de borda, tá? Então, resumindo, imagine o meu push button com proteção pull down. Normalmente, ele vai estar com valor em nível baixo. Por quê? Porque ninguém pressionou ele. Quando vocês apertarem o push button, o nível lógico da leitura vai ser alto. Mas, de novo, vocês não querem saber se o botão está pressionado ou não. Vocês querem saber se o usuário apertou o botão ou não. Então, a gente vai acompanhar, no caso de uma proteção pull down, a transição de nível lógico baixo para alto, tá? Então, seria um código, em suma. A gente pode reagir a um push button, que é um botão sem retenção, essencialmente de 3 modos diferentes, tá? Eu posso reagir à borda de subida, falando aqui tudo com proteção pull down, tá? Nesse momento, tá? Borda de subida seria o cara apertou o botão,
Borda de descida seria o cara soltou o botão, e aí o estado do botão em si, né? Se o botão está pressionado e se o botão está solto, tá? Então seriam 3 formas de reagir. Então isso daqui eu acho melhor eu mostrar para vocês lá direto no Tinkercad, tá? Então vamos trocar ali. Então vamos pegar o Tinkercad agora e eu vou introduzir um botãozinho aqui. Então deixa eu vou introduzir 2 botões agora, tá? Eu vou introduzir um push button, aqui é o nosso push button, tá? E eu vou introduzir um dip também, tá? Eu tenho que aumentar essa máquina, tá? Primeiro eu vou botar os botões, depois a gente aumenta ela, se for o caso. Aqui um dip switch, ó. Peguei um dip switch e botei ali. Vamos aumentar aqui o nosso circuitinho. Então botei um push button. Sim, a título de exemplo, eu vou botar com as resistências externas, tá, pessoal? Não pegou o resistor aqui para mim direto. Então, vou pegar aqui, vou botar uma resistência de pull down. Aí vocês poderiam perguntar, o que é uma boa resistência para proteção de uma entrada? Cara, a entrada, ela é uma entrada de tensão, então, na verdade, a corrente ela pode ser mínima, tá? Então, vocês poderiam usar aqui facilmente resistências de 10K, 20K, 50K, 100K, tá? A partir de 1K, vocês já têm uma resistência razoável, porque para 1K aqui, vocês vão estar limitando a 5 miliamperes de corrente. Eu vou botar 10K e eu quero, digamos assim, colocar o mínimo de corrente possível associada tanto à fonte como a dreno das portas lógicas, tá? Visto que a gente tem aquele limite lá prático no Arduino de corrente máxima agregada, né, das portas, tá? Lembrem-se que aquela regra de ouro de cerca de 100 miliamperes, né, no máximo sendo puxado ou sendo drenado pelas portas, tá? Então, vocês têm essa condição. Então, eu vou implementar aqui um pull down e vou implementar também um pull up para gente, tá? Então, deixa eu puxar os 5 volts aqui. Eu vou puxar lá para cima, só para ficar a montagem bonitinho. Muito embora, de novo, tá, pessoal? Isso é um mito, uma lenda urbana aqui associada, tá? O que eu faço, que a posição do resistor influencia alguma coisa. A posição do resistor não influencia nada, tá? Até deixa eu voltar aqui na lâmina, deixa eu comentar isso, me esqueci de comentar, tá? Gurizada, tanto faz onde vocês botam a resistência, tá? Perfeito? Não faz diferença nenhuma. Tranquilo? Ah, mas se eu botar a resistência antes da achada, não faz diferença nenhuma, tá? Tudo tem a ver com o esquema de ligação do pino. Perfeito? Então, a posição do resistor não influencia se é pull up ou pull down, tá? Muito embora a configuração mais usual e mais recomendada seja essa por outras razões, tá? Vamos aqui, deixa eu deixar bonitinho esse fio aqui só. Oh, meu Deus do céu. Qual que era a configuração mais recomendada? Aqui tá na lâmina. Ah, tá. Aqui tá na lâmina. Tá, deixa eu pegar a resistência aqui. Vou botar aqui. Então, vamos lá. Lá no texto, depois tu vai ver que eu comento isso também, tá? Então, aqui, pessoal, eu tenho aqui um pull down, beleza? Então, eu tenho a chave. Olha, vamos olhar lá de novo. Como é que é o pull down? VCC liga num ponto da chave, chave vai para o pino e, ao mesmo tempo, vai para a resistência. A resistência vai à terra, né? Então, vamos montar aqui. Então, olha bem, já comecei o pull down porque a resistência está à terra, né? Concorda comigo? Estou ligado aqui nessa extremidade à terra. O que importa é que uma das extremidades seja ligada à terra, é óbvio, tá? A outra extremidade aqui, nesse mesmo ponto, eu vou ligar no pino de entrada. Vou ligar lá no pino 8, tá? Ficando muito poluído aqui a nossa montagem. Fica difícil de ver, né, o que eu estou fazendo. Ver se eu consigo aqui. Puxar aqui para baixo. Maravilha. Então, liguei ali a outra ponta no... Então, vou botar assim meio para o lado aqui, só para indicar que está vindo dali, né? Tá, liguei a outra ponta lá do pino, da chave, perdão, no pino, né? Então, de novo, ó. Nem tinha ligado o VCC, vamos ligar. Uma extremidade da chave em VCC
Beleza? Um dos pontos da chave em VCC, o outro ponto da chave vai para o pino e, ao mesmo tempo, vai para a resistência à terra. É o que a gente tem aqui, né? Uma das extremidades da chave é VCC, a outra extremidade é o pino e, ao mesmo tempo, a resistência, outra extremidade da resistência à terra. Maravilha. Notem uma coisa. Não sei se vocês notaram aqui, vocês viram que eu liguei o terminal 1B a VCC e liguei o terminal 2A ao pino? Sempre liguem o push button na diagonal, tá, pessoal? Senão ele não vai funcionar, tá? Se vocês pegarem esse terminal aqui, o 1B e o 1A não funciona, tá? Tem que ser o 1 e o 2, ok? Bom, esse cara eu liguei com pull down, o outro eu vou ligar com pull up. Então, como é que é a nossa ligação pull up? VCC é a resistência na chave. VCC na resistência. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu montei certinho aqui. Só um segundo. Estão vendo aqui que tem um terminal ali? Então, ó, VCC ligou na resistência está ligado na chave. Chave aqui na outra extremidade vai ser ligado à terra. Certo? E para onde que vai para o pino? Entre a resistência e a chave, ó. Entre a resistência e a chave eu conecto no pino. Então, vamos lá. Ligar o pino 9 ali. Maravilha. Vou puxar aqui um pouquinho. Ligar no pino 9. Tá lá no pino 9. Maravilha, tá? Depois eu acerto melhor aqui o circuitinho. O esquemático aqui. Isso aqui não é esquemático, né? Mas eu acerto o esquemático para mostrar para vocês, tá? Então agora eu tenho um deep switch e tenho um botão. Então vamos lá para o código rapidamente, tá? Eu sei que eu já estou me estendendo, em seguida eu já libero aí para o Cláudio. Porque senão vou me passar de novo no tempo, tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu só vou fazer o início, tá, pessoal? Eu não vou conseguir finalizar aqui agora, senão eu não libero nunca para o Cláudio falar com vocês. Vamos lá. Vamos fazer aqui o estado do push button. Posso fazer isso daqui com variáveis do tipo byte, tá? Então, basicamente, eu preciso de ter duas variáveis do push button, tá? Vamos chamar assim, push atual, push anterior. E eu preciso ter uma variável, de repente, para o interruptor. A primeira coisa que a gente vai fazer, obviamente, no nosso código, antes de qualquer coisa, no meu código, eu vou começar agora sempre a fazer a leitura das entradas. Sempre no início, tentem fazer sempre no início, tá, pessoal? Tentem garantir que as entradas sejam lidas com a maior frequência possível, tá? Então, aqui eu teria push atual. Ainda faltam os pinos, né? Me esqueci de declarar os pinos. Vamos lá. Const, byte. E no push é igual. O push ficou no 8 ou no 9? Não me lembro. No 8. Const, byte. E no DIP. O DIP ficou no 9. A gente tem que dar o pin mode, né? E agora, pessoal, como eu estou usando resistências externas, meu modo de trabalho é o modo em entrada, tá? Se eu estivesse usando a resistência interna, o modo seria input pull-up, tá? Mas isso fica para mostrar para vocês mais à frente. Então, tudo bem, dei os modos aqui, criei as minhas variáveis, faltou uma. Byte. Deep. Basicamente, o que eu vou fazer é ler os botões, tá? Então, push atual é digital read. E no push. E push deep. Não, é deep atual, perdão. Igual a digital read e no deep. Tá? Só para vocês verem aqui, eu vou mostrar para vocês que a gente tem um recurso
que é a serial, que eu acho que de repente eu até já tinha mostrado para vocês em alguma outra situação, mas que agora é importante. Isso daqui já meio que misturando com o próximo tópico nosso, que é vocês a começarem a aprender a debugar, tá? Gente, é muito difícil a gente conseguir acompanhar a execução do que está acontecendo aqui dentro, tá? Tem técnicas que permitem fazer isso? Tem. Tá? Não sei se eu vou conseguir ver isso com vocês esse ano, tá? Mas existem técnicas que me permitem aqui, por exemplo, fazer o que o Tinkercad permite. Ó. O Tinkercad me permite paralisar o código, vocês estão vendo? Até vou mostrar isso para vocês aqui em seguida no Tinkercad, tá? Ele me permite paralisar a execução do código numa certa linha para observar o que está acontecendo. No microcontrolador físico, isso é mais complicado, tá? Então, eu teria técnicas para conseguir ver o que está acontecendo. Uma das técnicas que me permite ver o que está acontecendo no microcontrolador é usar a interface serial. Vocês já vão ver o que é. Basicamente, o que eu vou fazer é uma coisa bem simples. Tá? Eu vou mostrar para vocês na tela o valor que a gente vai ler do botão. Feito? Para vocês terem noção que a leitura está funcionando. Então, aqui eu vou começar a execução do código aqui. Por enquanto, os LEDs aqui já não nos importam nesse momento, né? Aqui no Tinkercad, gurizada, aqui no Tinkercad, vocês vão ter esse monitor serial, estão vendo? Aparece ali embaixo, ó. E o monitor serial, ele vai estar mostrando as mensagens nossas, ó. Valor do DIP, valor do push. Então, agora, eu vou apertar, na verdade, deixa eu eliminar uma dessas mensagens, senão vai ficar difícil de vocês acompanharem. Eu vou deixar só as mensagens do push button para vocês verem, tá? Eu vou iniciar a simulação aqui. Ele vai, ó, valor push 0000. Quando eu apertar o push button, olha ali. Estão vendo ali? Se eu solto 0, se eu aperto 1. Se eu solto 0, se eu aperto 1. Por que tem esse delay entre eu apertar e soltar? Porque o simulador é mais lento, né? Então, não é tão mágico assim. Mas vocês estão vendo que tem a ação ali, né? Tá funcionando a ação. Só para mostrar uma coisa para vocês, aquele cuidado que eu tinha dito, né? Se vocês tivessem colocado aqui, não tivessem colocado lá na 2, vocês iam ver que não ia funcionar o botão, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá dando sempre push 1, estão vendo? Ó, eu apertei o botão aqui, tô apertando e não acontece nada, tá? Certo? Então o botão aqui não foi bem implementado. Na verdade, pro Arduino, o pino tá no ar, tá? Por isso que não tá dando retorno diferente de 1. O simulador não é capaz de simular tão bem essa situação, tá? Mas dá pra gente... Voltei para aquela situação lá. Então, mostrando aqui. Então, o push a gente viu que tá funcionando, montado direitinho, né? Então, vocês já sabem, já mostrei aqui para vocês como é que vocês conseguem ver se a montagem do botão tá bem feita ou não, né? O que a gente faz, pessoal? Eu faço a leitura e mando na serial para eu ver se isso daqui tá funcionando ou não. Ah, mas e no Arduino fisicamente? Deixa eu mostrar aqui, tá? Deixa eu parar aqui a apresentação, tá? Fazer um compartilhamento rápido aqui. Eu não tô com o Arduino conectado aqui, mas eu vou mostrar onde é que vocês iriam, tá? Tá abrindo aqui o ambiente, só um segundo. Janela. Tá aqui o ambiente do Arduino IDE, né? Tá? Esqueça o código, porque o código em si não é importante, tá, pessoal? Aqui dentro do ambiente do Arduino IDE, vocês têm aqui nas ferramentas, vocês têm justamente o monitor serial, estão vendo ali? E se eu abro o monitor serial, ele vai me dizer que não tem nada disponível. Deixa eu ver se eu consigo ligar a plaquinha aqui. Ela tá aqui. Não deve estar produzindo nada na serial, mas eu vou ligar ela, tá? Só para conseguir mostrar para vocês. Desculpe, só um segundo. Eu já devia ter deixado ela ligada. Estão me vendo aí de novo, né? Liguei a plaquinha, beleza? E agora eu vou ligar o monitor serial nela. Ó, até tá funcionando sim, ó. Então vocês estão vendo aqui o monitor serial ali tá... O que aparece no monitor serial, né? 9600 é a velocidade, tá?
Então, aquela velocidade que vocês botaram lá no Tinkercad tem que bater com a velocidade que vocês configuraram aqui, tá? Então, quando eu apertar aqui, ó, achei que estava aparecendo alguma mensagem aqui que eu estava gerando, mas aparentemente não. Ou a minha velocidade está errada, só um pouquinho. Testar se é a velocidade. Não. Não é. Eu vou montar aqui um código de exemplo aqui rapidinho. Montar não, vou pegar um código de exemplo aqui rápido. Ah, meu Deus. Digital Read Serial, pode ser esse daqui mesmo. Eu não sei se vocês estão vendo o código aqui, tá? Vocês estão vendo um código aqui, push button igual a 2, sim ou não? Acho que não, senhor. Tá, é que ele gera uma outra janela. Bom, deixa eu fazer diferente aqui, só um segundinho. Essa janela aqui com o keypad vocês estão vendo, né? Agora eu vou colar um outro código, tá? Colei esse código aqui. Deixa eu gravar aqui na minha plaquinha. A porta já está selecionada, eu vou gravar o código agora, tá? Esse código aqui, pessoal, ele fica só lendo um botão, que seria o pino 2, deixa eu até ligar o fiozinho aqui no pino 2, tá? 012. Vou fazer o botão com um fio vermelho, tá? Então, vou carregar o código aqui na plaquinha, carregando, carregou, e agora eu vou abrir só o monitor, eu só quero mostrar o monitor serial para vocês, tá? Só que aqui vocês estão vendo que em 115.200 aparecem essas interrogações, né? Eu vou botar em 9.600, que é a velocidade que está no código, beleza? Vocês conseguem ver o monitor serial ou não? Uma janela em branco? Não, senhor, não dá para ver. Tá, então deixa eu... É que o Google aqui, ele aceita só uma janela. Deixa eu parar e vou apresentar o monitor serial agora, tá bom? Ele separa as janelas aqui no Linux, tá? Por isso que eu tô me passando. Agora estão vendo uma janela, né? Barra dev, barra TTY, CM0. Estão vendo ela? Sim? Agora sim. Tá. Vocês estão vendo que tem uma velocidade aqui, 115.200? Vocês têm que configurar para a mesma velocidade do código, tá? Então, 9.600. Agora vocês vão ver que vai começar a aparecer mensagem. Vocês estão vendo ali que está aparecendo um monte de uns e zeros aqui? Eu vou deixar em auto-rolagem, tá? E agora eu vou fechar. Vocês estão vendo que está aparecendo valor alternado, né? 1, 0, 1, 0, 1, 0, tá? Não sei se vocês notaram isso, certo? Um pau aqui, inclusive. A minha serial aqui, ele deu algum probleminha aqui na minha máquina, tá? Mas, em suma, tem como a gente ver na serial, tá, pessoal? Você só tem que configurar a velocidade. Deixa eu ver aqui se eu ligar no Terra. Ele realmente deu um problema aqui no monitor. O monitor serial do Arduino dá pau, tá? Ele para, ok? Ele para. Deixa eu ver se eu consigo reabrir ele aqui, só para mostrar para vocês. Ele se perde. Vocês perderam aí o compartilhamento, né? Deixa eu mostrar aqui de novo. Aí, para vocês verem a ordem das mensagens, dá para ver assim, ó. Isso daqui é a leitura que ele está fazendo do botão, tá? E como eu liguei aqui o botão diretamente, eu peguei o pino, que seria o pino do botão, e eu aterrei, ele está dando zeros aqui pra gente, tá? Mas ele está travando, provavelmente pelo compartilhamento que eu estou fazendo, tá? Então, não vou conseguir mostrar ele com valor 1 aqui. Ok? Mas, em suma, funciona bem, tá, pessoal? Só, de repente, devido ao compartilhamento aqui que a gente faz, dá algum problema, ok? Maravilha. Então, só para a gente fechar e para eu liberar aí para vocês conversarem com o Cláudio, já pedindo desculpas aí para o Cláudio, tá? Então, gente, a gente já conseguiu mostrar aqui para vocês como é que a gente implementa, tá? O nosso botãozinho. Tranquilo? Eu vou deixar esse código aqui lá para vocês olharem lá já como exemplo. A gente não fez nada ainda, né? Simplesmente estou mostrando na porta serial o valor do push button e o valor do push button e o valor do meu DIP. Então, se eu fechar aqui o DIP, vocês vão ver que o DIP agora vai passar a dar sempre o mesmo valor, tá? Então, tá implementado direitinho, tá, o DIP. Ah, não, acho que o DIP, inclusive, não tá funcionando, só um segundo.
O DIP não pode ser na diagonal, tá? O DIP tem que ser em linha. A menos que eu esteja enganado. No Tinkercad, tá? Os macetes do Tinkercad, ó. Ele tá dando o mesmo valor independente do que eu faça com o DIP, tá? Então, aqui no DIP, a gente tem que implementar, a gente tem que ligar a entrada 1B com a saída 1A, tá? Então, esse fio aqui tinha que estar aqui. E aqui. Agora, deixa eu ver se vai funcionar direitinho. DIP 1, DIP 0. Agora tá funcionando.